Fala, meu feiticeiro, bora conhecer um dos principais acessórios para lentes de cinema e audiovisual. Vou explicar para vocês alguns dos principais acessórios que a gente pode encontrar para uma lente, para que a gente pode utilizar, para que eles servem, para a gente conseguir entender melhor na hora de escolher cada um deles. Primeiro ponto, existem muitos filtros que a gente pode colocar na nossa lente, né? Filtros criativos e os filtros ND. Esse último a gente vai utilizar para diminuir a quantidade de luz que entra no sensor da nossa câmera, né? Que vai passar pela nossa lente. Por quê? Primeiro, porque se a gente vai gravar num dia muito ensolarado, que tem muita luz, talvez a gente jogar um F lá, por exemplo um F22, que pode ser o máximo da sua lente, não seja o suficiente. Ou talvez a gente queira gravar com uma abertura menor, como por exemplo um F1.8, porque a gente quer ter um efeito de desfoque no fundo, atrás do nosso ator. Como a gente não pode mudar a velocidade de abertura, nem o filtro, nem o ISO, a gente só tem uma opção, que é usar os filtros ND. Eles podem vir de duas formas. O primeiro é o que a gente rosqueia na frente da nossa lente, e o segundo são alguns filtros quadradinhos que a gente vai poder colocar num adaptador, que a gente também compra em separados, que eu vou comentar mais pro final desse vídeo. Os filtros quadrados, cada filtro que a gente utiliza, ele vai ter ali uma configuração, né? Um stop, que a gente diz, de luz. Eles podem ser tanto filtros muito escuros, que vão equivaler a vários stops de luz, ou filtros mais simples, que por exemplo vão ter mais um stop. O que é um stop, né, que eu tô falando e talvez vocês não estejam entendendo? É basicamente uma unidade de medida da luz que a gente tem que está entrando no nosso sensor. Então se a gente abre a lente da nossa câmera, a gente, por exemplo, usamos de f1.2 para f1.8, a gente está mudando ali o stop, né, a quantidade de luz que está entrando no sensor. Então uma forma de calcular esse tipo de mudança. Talvez para você que está no começo, interessante seja comprar um filtro ND que você consiga rosquear ali e modificar a quantidade ali nele mesmo, principalmente para você poder economizar. Agora, os filtros criativos, em contrapartida, são inúmeros, diferente ali dos filtros ND. Eles vão desde distorções que você pode criar na imagem, como adição de cor, distorção de raios de luz, permitindo que uma lâmpada, por exemplo, se torne uma estrela de 5 pontas. As possibilidades, elas são inúmeras, né? Mas vale você lembrar, e a gente já comentou aqui em algum vídeo do canal, que cada filtro ele vai ter um tamanho específico, e para você saber qual o tamanho da sua lente, você vai ter que procurar esse númerozinho que está aparecendo aí na imagem, porque se você comprar de um número diferente, simplesmente não vai encaixar. Uma solução que você pode usar para não precisar comprar vários filtros de tamanho diferente para todas as suas lentes é comprar um adaptador, um filtro do maior tamanho possível e rosquear os dois na frente da sua lente. Aí vai sair bem mais barato e você vai ter uma flexibilidade bem maior quando precisar usar um filtro. Agora, o filtro bem específico é o filtro de proteção, que ele tem ali uma proteção UV para raios ultravioleta. Esse filtro ele já é desatualizado, né? Um filtro que se utilizava anteriormente para câmeras de filme, né? Para proteger ali o filme da gravação. Hoje a gente pode utilizar ele principalmente para evitar que tenha algum risco ou que, enfim, proteja a nossa lente durante uma queda. Vale ressaltar uma coisa que você pode levar em consideração, que não é o ideal você colocar ali um filtro de baixa qualidade na sua lente de alta qualidade, porque isso pode, enfim, é um vidro que vai alterar a qualidade da imagem que você está gravando. Então o interessante é você ponderar, né, se vale a pena você usar esse filtro ou não, ou se também vale a pena você investir num filtro que vai ser mais caro, mas vai ter um vidro de uma qualidade maior e não vai afetar na qualidade da sua lente. Agora, um material bem simples são os protetores de flares. São basicamente protetores de plástico que você vai encaixar na frente da sua lente. E eles vão proteger a lente para que ela não gere flares, que são aquele rastro de luz que aparecem na imagem quando você coloca uma fonte luminosa em determinado ângulo na sua lente. Então, basicamente, eles vão proteger principalmente dos flares causados pelo sol, mas também por fontes artificiais de luz. É importante você saber. E eles também protegem a lente em caso de queda. Então, interessante você ter no seu repertório. Comando de foco, hoje em dia, ele é um item essencial para você trabalhar com audiovisual. Para que serve o comando de foco? Ele é basicamente um mecanismo que vai servir para você controlar o foco da sua câmera, sem precisar estar com a mão na sua lente. Então, existem 3 tipos de comando de foco que a gente pode ter hoje em dia. Primeiro, o comando de foco analógico, que ele vai estar preso na sua lente, mas você vai conseguir modificar ali pela lateral com mais facilidade. O comando sem fio, que você pode, por exemplo, plugar no cage da sua câmera para facilitar durante a sua gravação, ficar mais à mão, você não precisar colocar a sua mão
na frente da câmera para controlar o foco. E também o comando de foco digital, sem fio, digamos assim, que vai aí sim ser controlado por um foquista que vai estar assistindo isso numa tela também sem fio, que não vai estar grudado ali com o operador de câmera, né? Vai facilitar, não vai precisar de alguém ali do lado mexendo no foco, né? E vai ter um foco bem mais preciso, porque é uma pessoa especializada. O teleprompter, embora ele pareça um acessório de câmera, ele na verdade é plugado na lente. Ele é basicamente uma tela ali, um projetor que vai projetar as falas da pessoa na frente da lente, sem que a gente consiga perceber isso. Ele é muito útil ali para gravar um telejornal ou para você gravar com pessoas que não são atores, não são preparados para decorar uma fala. Vale ressaltar que normalmente parece muito artificial, dá para perceber que a pessoa está lendo. Mas ele é um acessório ali relevante que pode quebrar um galho na sua gravação. Vou falar um pouquinho agora do Matebox, que eu comentei para vocês anteriormente, né? Lembra que eu falei dos filtros ND? O Matebox é basicamente um acessório que a gente vai colocar na nossa lente. Primeiro que ele vai ter uma função parecida com o protetor de flares, né? Que eles têm umas laterais protetoras. Mas segundo que ele vai servir para a gente colocar aqueles filtros quadrados que eu comentei, tanto filtros ND quanto filtros de proteção ou criativos. Você vai conseguir colocar uma quantidade maior de filtro, né? Dependendo do modelo aí do seu Matebox. Além de servir como uma proteção e permitir que a gente cobre mais caro, né? Porque parece um equipamento mais profissional. Extensores macro. Os extensores macros, eles são uma adaptação que eu comentei em um vídeo anterior sobre lentes, que vocês vão poder também ver aí na descrição, que é basicamente ele serve para a gente poder transformar uma lente normal, uma prime lens, uma standard lens ali, que não são macro, né? Ou seja, eles têm um foco que é mínimo, que a gente não consegue gravar de perto. Os sensores, eles são um chuncho e permite a gente adaptar essa lente, que ela não é uma lente macro, para ela conseguir gravar cenas macro. Então a gente consegue aí encaixar um adaptador desses na nossa lente e transformar ela em macro. Os diopters, esses são tipos de acessórios que dá para até a gente pensar nele como um filtro, que eles funcionam basicamente como uma lupa. Eles são muito utilizados para a gente conseguir fazer close-ups, de repente até gravar imagens mais próximas do que a gente conseguiria, né? Então dá para até dizer que ele deixa a imagem um pouco mais macro, assim, dizendo de uma forma talvez não tão correta. O que eles servem, né? A gente vai usar eles principalmente em lentes anamórficas, para compensar o fato que essas lentes geralmente elas não conseguem focar em close-ups, elas vão precisar ali de um adaptador que permita que elas gravem cenas mais próximas com o foco. Então os diopters, eles são um chuncho também para a gente conseguir gravar mais próximo com esse tipo de lente. Porém, vale ressaltar que os diopters, eles variam da qualidade, então também é algo que você tem que considerar, é que ele pode afetar aí a qualidade final da sua imagem se ele não tiver uma construção muito boa. Vale você pensar nisso durante a escolha. Adaptador anamórfico. Os adaptadores anamórficos, eles existem basicamente para adaptar ali uma prime lens, uma lente esférica para anamórfica. Elas vão esticar a imagem aproximadamente ali 1.25, 1.5 que ela é normalmente. E lógico, isso varia dependendo da qualidade, do tipo de adaptador, mas ele basicamente vai transformar uma lente esférica numa lente anamórfica, sem você precisar comprar uma lente anamórfica. Porém, vale ressaltar que tem os seus poréns. Primeiro, ele só pode ser utilizado para lentes a partir de 35mm para cima, né, como lente 50mm, 70mm, etc., além de gerar certas distorções na imagem. Enfim, pode alterar a qualidade do seu produto, aí você vai ter que ponderar se vale a pena você ter um adaptador ou ter uma lente anamórfica ou alugar, de repente, um desses equipamentos. Porém, ele é um chuncho, né, que a gente pode utilizar para trazer esse efeito anamórfico sem precisar gastar horrores numa lente anamórfica, e ela não pode ser utilizada em toda a situação, principalmente na publicidade. Adaptadores de encaixe. Eu já comentei no vídeo anterior aqui sobre os mounts, que são basicamente os encaixes de cada lente, né? Como eles variam até do modelo de cada lente, né? Com um modelo com um espelho e um mirrorless, mas também que eles variam dependendo da marca da lente, da marca da câmera. Você precisa prestar atenção nisso. Para contornar isso, e, por exemplo, eu poder usar uma lente Canon na minha Sony, existiam os adaptadores, né? Então eles são basicamente anéis que a gente vai conectar na nossa lente, que permite a gente usar um outro modelo, uma outra marca de lente, sem problema algum. Aqui vale ressaltar que existem alguns adaptadores que eles não conectam o comando de foco, então se você utiliza ali o foco automático, ou
ou de repente até depende de mudar a abertura da sua lente pela câmera, o seu adaptador ele vai precisar ter ali um sensor eletrônico para fazer essa mudança, né? Não pode ser simplesmente um pedaço de metal. Então vale a pena você prestar atenção se tem ou não, se você vai precisar ou não na hora de escolher um desses adaptadores. E para você saber qual acessório usar e tirar o máximo das suas lentes, vale a pena conferir esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, explicando um pouco melhor de cada lente que a gente tem no audiovisual, né? E seus tamanhos e as suas utilidades. E se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder e ajudar da melhor forma possível. E se não concorda ou achou algum erro durante a gravação, por favor, comente também e vamos aprender um pouco mais juntos. Até mais!